Hoje eu quero contar para vocês 3 histórias sobre a minha vida. Nada demais, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conectar os pontos. Eu larguei a faculdade de Reed após o primeiro semestre, mas continuei assistindo às aulas por mais 18 meses antes de realmente eu desistir. Então, por que eu desisti? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem estudante de pós-graduação solteira e decidiu me colocar para adoção. Ela sentiu fortemente que eu deveria ser adotado por pais com ensino superior. Então, tudo estava pronto para eu ser adotado no nascimento por um advogado e sua esposa. Exceto que quando eu nasci, eles decidiram no último minuto que realmente queriam uma menina. Então meus pais, que estavam na lista de espera, receberam uma ligação inesperada no meio da noite, perguntando: "Temos um menino inesperado aqui. Vocês o querem?" Eles responderam: "É claro que sim." Minha mãe biológica descobriu pouco depois que minha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu pai jamais havia terminado o colegial. Então, ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção. Ela só cedeu meses depois, quando meus pais prometeram que eu iria para a faculdade. Esse foi o começo da minha vida. E 17 anos depois, eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, eu escolhi uma faculdade que era tão cara como Stanford, que todas as economias dos meus pais, que eram de uma classe trabalhadora, seriam gastas na minha faculdade. Depois de 6 meses, eu não conseguia mais ver valor nisso. Não tinha ideia do que queria fazer da minha vida e não tinha ideia de como uma faculdade iria me ajudar a descobrir o que fazer. E aqui estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais pouparam a vida inteira. Então, decidi desistir e confiar que tudo daria certo. Foi bem assustador na época. Mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que já tomei. No minuto em que larguei, eu pude parar de fazer as aulas obrigatórias que não me interessavam e começar a frequentar as que pareciam muito mais interessantes. Não era tudo flores, eu não tinha um quarto e dormia no chão do quarto de amigos. E catava latinhas de Coca-Cola para arranjar algum dinheiro para comprar comida. E eu andava 11 quilômetros pela cidade todos os domingos à noite para ter a melhor refeição no templo Hare Krishna. Eu amava isto, e muito do que deparei seguindo minha curiosidade e intuição acabou sendo inestimável mais tarde. Deixe-me dar um exemplo. A faculdade de Reed, naquela época, oferecia talvez o melhor curso de instrução à caligrafia de todo o país. Todos os cartazes e etiquetas dos campos eram escritos em letras belíssimas. Porque eu não tinha de assistir às aulas normais, decidi aprender caligrafia. Aprendi todos os tipos, com e sem serifa, sobre as variações no espaço entre diferentes combinações de letras, sobre as características que definem a qualidade de uma tipografia. Era belo, histórico e sutilmente artístico, de uma maneira inacessível à ciência. Fiquei fascinado. Mas não havia nem esperança de aplicar aquilo em minha vida. No entanto, 10 anos mais tarde, quando estávamos projetando o primeiro Macintosh, me lembrei de tudo aquilo. E o projeto do Mac incluía esse aprendizado. Foi o primeiro computador com uma bela tipografia. Sem aquele curso, o Mac não teria múltiplas fontes. E porque o Windows era só uma cópia do Mac, talvez nenhum computador viesse oferecê-la sem aquele curso. É claro que conectar os pontos era impossível na minha era de faculdade. Mas em retrospecto, 10 anos mais tarde, tudo ficava bem claro. Repito, os pontos só se conectam em retrospecto. Por isso, é preciso confiar em que estarão conectados no futuro. É preciso confiar em algo, seu instinto, o destino, o karma. Não importa. Essa abordagem jamais me decepcionou e mudou minha vida. A segunda história é sobre amor e perda. Tive sorte. Descobri o que amava bem cedo na vida. Woz e eu criamos a Apple,
na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos. Trabalhávamos muito e em 10 anos a empresa tinha crescido de 2 pessoas e uma garagem a 4.000 pessoas e 2 bilhões de dólares. Havia lançado nossa melhor criação, o Macintosh, um ano antes, e eu mal completara 30 anos. Foi então que terminei despedido. Como alguém pode ser despedido da empresa que criou? Bem, à medida que a empresa crescia, contratamos alguém supostamente muito mais talentoso para dirigir a Apple comigo. E por um ano as coisas foram muito bem, mas nossas visões sobre o futuro começaram a divergir e tivemos uma briga. Mas o conselho ficou do lado dele. Por isso, aos 30 anos eu estava desempregado e de modo muito público. O foco da minha vida adulta havia desaparecido e a dor foi devastadora. Por alguns meses eu não sabia o que fazer. Sentia que havia desapontado a geração anterior de empresários, derrubando o bastão que havia recebido. Desculpei-me diante de pessoas como David Packard e Rob Noyce. Meu fracasso foi muito divulgado e pensei em sair do Vale do Silício. Mas logo percebi que eu amava o que fazia. O que acontecera na Apple não mudou esse amor. Apesar da rejeição, o amor permanecia. Por isso decidi recomeçar. Não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza do recomeço. Isso me libertou para um dos mais criativos períodos da minha vida. Nos 5 anos seguintes, criei 2 empresas, a Next e a Pixar, e me apaixonei por uma pessoa maravilhosa que veio a ser minha mulher. A Pixar criou o primeiro filme animado por computador, Toy Story, e é hoje o estúdio de animação mais bem sucedido do mundo. E estranhamente, a Apple comprou a Next. Eu voltei à empresa e a tecnologia desenvolvida na Next é o cerne do atual renascimento da Apple. E eu e Laurice temos uma família maravilhosa. Estou certo de que nada teria acontecido sem a demissão. O sabor do remédio era amargo, mas creio que paciente precisava dele. Quando a vida jogar pedras, não se deixem abalar. Estou certo de que meu amor pelo que fazia é que me manteve ativo. É preciso encontrar aquilo que vocês amam, e isso se aplica ao trabalho tanto quanto à vida afetiva. Seu trabalho terá parte importante em sua vida, e a única maneira de sentir satisfação completa é amar o que vocês fazem. Caso ainda não tenha encontrado, continue procurando, não se acomodem. Como é comum nos assuntos do coração, quando encontrarem, vocês saberão. Tudo vai melhorar com o tempo. Continue procurando, não se acomodem. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia algo como: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia terá razão. Isso me impressionou, e nos 33 anos transcorridos, sempre me olho no espelho pela manhã e pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria mesmo estar fazendo o que faço? E se a resposta for não, por muitos dias consecutivos, é preciso mudar alguma coisa. Lembrar de que em breve estarei morto é a melhor ferramenta que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo do fracasso, desaparece diante da morte, que só deixa aquilo que é importante. Lembrar de que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar uma armadilha de temer por aquilo que temos a perder. Não há motivo para não fazer o que dita o coração. Cerca de 1 ano atrás, um exame revelou que eu tinha um câncer. Uma ressonância, às 7h30 da manhã, mostrou claramente um tumor no meu pâncreas. E eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que era uma forma de câncer quase certamente incurável e que minha expectativa de vida era de 3 a 6 meses. O médico me aconselhou ir para casa e organizar meus negócios, o que é jargão médico para prepare-se, você vai morrer. Significa tentar dizer aos seus filhos em alguns meses tudo o que você imaginava que teria anos para lhes ensinar. Significa garantir que tudo esteja organizado para que sua família sofra o mínimo possível. Significa se despedir. Eu passei o dia todo vivendo com aquele diagnóstico. Na mesma noite, uma biópsia permitiu a retirada de algumas células do tumor. Eu estava anestesiado, mas minha mulher que estava lá
contou que quando os médicos viram as células ao microscópio, começaram a chorar, porque se tratava de uma forma muito rara de câncer pancreático, tratável por cirurgia. Fiz a cirurgia e agora estou bem. Nunca havia chegado tão perto da morte. Espero que mais algumas décadas passem sem que a situação se repita. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que desejam ir para o céu preferiam não morrer para fazê-lo. Mas a morte é o destino comum a todos. Ninguém conseguiu escapar a ela, porque a morte talvez seja a maior invenção da vida. Remove o velho e abre caminho para o novo. Hoje vocês são o novo, mas com o tempo envelhecerão e serão removidos. Não quero ser dramático, mas é a verdade. O tempo que vocês dispõem é limitado e por isso não deveriam desperdiçá-los vivendo a vida de outra pessoa. Não deixem se aprisionar por dogmas. Isso significa viver sob os ditames do pensamento alheio. Não permita que o ruído de outras pessoas supere o sussurro da sua voz interior. E acima de tudo, tenha coragem de seguir seu coração e suas intuições, porque eles, de alguma maneira, já sabem o que vocês realmente desejam se tornar. Tudo mais é secundário. É o que eu desejo a vocês em sua formatura e em seu novo recomeço. Mantenham-se famintos, mantenham-se tolos. Muito obrigado a todos.